Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Aqui quem fala é o professor Rodrigo e hoje para um vídeo de Excel. É isso aí galera, aqui não é só design, aqui é tecnologia em geral, aqui é informática como um todo, não é verdade? Então, aqui a gente vai falar hoje sobre uma função que pega muita gente pelo pé aí. A galera tem muita dificuldade nessa função, né? Até porque é uma função que tem uma relatividade considerável, né? Ela é bem relativa, né? Você consegue estar trabalhando nela diversos fatores, né? Então vamos entender um pouquinho como funciona. E eu estou falando da função se. É isso aí, galera. Função se, né? Função SE. Tá? Então a gente vai entender aqui como funciona o conceito, as aplicações, né? Vamos ver aqui um exemplo também. Para começar, o que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte: quando a gente pensa, né, em um se, né, por exemplo, se um colega teu te chama para ir à praia no domingo seguinte, né, imagine que hoje é sábado e ele quer te chamar para ir à praia amanhã, né, e aí você precisa dar uma resposta para ele. Normalmente, quando a gente coloca o se, né, em uma situação como essa, né, a gente tem já de cara duas possibilidades, né? Um se sim e um se não. Ou seja, um sim verdadeiro e um sim falso, um sim positivo e um sim negativo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode utilizar o se, né, para alguns argumentos, como por exemplo, fulano, se amanhã fizer sol, nós vamos à praia. A partir do momento que você coloca essa situação, automaticamente é gerado o se não. Vocês concordam comigo? Vamos pensar, então, se amanhã fizer sol, nós vamos à praia. Se não, nós não vamos. Mas aí a gente também tem, pessoal, a possibilidade de trabalhar outros argumentos dentro dessas possibilidades. Vou dar um outro exemplo para vocês agora. Então, se amanhã estiver fazendo sol, nós vamos à praia. Se não, ou seja, se não estiver fazendo sol, nós ficamos em casa. Mas, se você quiser, a gente também pode ir ao cinema. Veja que agora eu tenho três condições, certo? Dentro dessa função se, pessoal, no Excel, a gente consegue colocar diversas situações, né, diversos argumentos dentro de uma mesma fórmula, certo? Então vamos lá, vamos entender na prática aqui a construção dessa função, certo? A gente sabe que no Excel toda fórmula começa com o sinal de igualdade, tá? Logo em seguida o nome da função, tá? Se, ele já mostra aqui, ó, as possibilidades que você tem começando com SE, tá? Então a gente vai parar por aqui mesmo, ó, se, e vou abrir o meu parêntese. Então, aí ele mostra pra gente, ó, já o caminho que eu devo seguir para essa formulação, né, para a construção dessa fórmula. Então, inicialmente eu preciso fazer o teste lógico, logo em seguida eu coloco o primeiro se e depois o segundo se, no caso o se verdadeiro e o se falso, ou o sim positivo, ou o sim negativo, ou o se sim, ou o se não, certo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Eu sempre gosto, né, de falar para meus alunos compreenderem, né, o se verdadeiro como o se sim e o valor falso como o se não, ou seja, dependendo do teste lógico, como eu estava falando no exemplo anterior, se amanhã fizer sol, nós vamos sim à praia, mas se não, aí vem o segundo, tá certo? Então, é assim que vai funcionar a nossa construção da fórmula, tá? Professor, mas se for mais de dois se's, né? Se tiver mais uma condição, aí no caso a gente precisa dar continuidade à fórmula sem fechar esse último parêntese aqui. Então, ao invés de a gente colocar esse último parêntese, a gente coloca outras condições em sequência, tá? A gente vai entender isso melhor mais na frente, tá? Se não nesse vídeo, em um vídeo próximo aí, para a gente poder entender de uma forma mais clara. Tranquilo? Então, vamos lá.
Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar uma situação, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Meus ganhos do mês. Pronto. E vou colocar aqui como se essa pessoa tivesse ganhado nesse mês R$ 2.000, tá? Vou colocar aqui um cifrãozinho, ó, para ficar bonitinho como valor. Então, essa pessoa ganhou R$ 2.000. Aqui em seguida, eu vou colocar as despesas do mês. Pronto. Vamos supor que ele tenha gastado 1.900. Pronto, vou colocar também aqui um cifrãozinho. Ok. E aqui eu vou colocar situação. Então, a situação, nós podemos definir de forma aleatória, né, duas possibilidades inicialmente. Então, eu vou colocar assim, ó, o se sim será que se ele gastou menos do que ele ganha, o mês vai ficar no positivo. Mas, se não, o mês será negativo. Tranquilo? Então, esse sim representa, nesse caso aqui, pessoal, o sim verdadeiro, correspondente ao nosso teste lógico. E o se não é correspondente ao sim falso, correspondente ao nosso teste lógico. Certinho? Então, entendendo aqui essas duas possibilidades que nós criamos, que você pode criar, tá certo? Isso aqui não precisa ser positivo ou negativo. Você poderia dizer que se ele gastou menos do que ele ganha, o mês vai dar bom. Você poderia dizer que se ele gastou mais do que ele ganha, aí ele está ferrado, certo? Então, você pode utilizar, né, as condições que você quiser nesse caso, tá bom? Então, vamos construir aqui a nossa fórmula para ver se vai funcionar, certo? Então, eu vou fazer assim, ó, sinal de igualdade para começar, nome da função, abrir o parênteses para começar. E aí eu vou começar aqui o meu teste lógico, tá? Eu vou dizer o seguinte, ó, se as minhas despesas forem maior ou igual que o meu salário, veja bem que nesse caso aqui, eu estou criando um teste lógico. Eu estou definindo esse teste lógico. Eu poderia utilizar outros sinais, eu poderia inverter aqui essas referências para que a minha fórmula fosse construída, né? Para que ela seja construída. Tá? Isso aqui não é uma regra, tudo vai depender do que eu quero encontrar. Vou explicar melhor, tá? Então, se as minhas despesas forem maiores ou iguais que o meu salário, por que eu coloquei maior ou igual? Porque se eu gastar mais do que eu ganho, o meu mês vai estar negativo, certo? Se eu gastar mais do que eu ganho, o meu mês será negativo, tá? Mas se eu gastar a mesma coisa que eu ganho, ou seja, se as minhas despesas forem iguais ao meu salário, o mês também será negativo, tá certo? Então, eu posso inverter isso aqui? Posso, mas as minhas condições também serão invertidas, tá certo? Então, eu poderia colocar assim, ó, se o meu salário for menor que as minhas despesas, ou igual, né? Menor ou igual. Pronto, poderia colocar assim, ó, se o meu salário for menor ou igual à minha despesa, veja que eu cheguei na mesma conclusão do teste anterior, que eu exemplifiquei, tá? Então, se as minhas despesas forem maiores ou iguais que o meu salário, ou se o meu salário for menor ou igual que minha despesa, dá no mesmo, tá? Tudo depende do que você quer encontrar, tá? Dependendo da situação, você vai usar só igual. Dependendo da situação, você pode usar só os sinais maior que e menor que, certo? Mas tudo vai depender do que você quer encontrar, que é o que vem logo em seguida. Então, vamos lá, mais uma vez.
Então, se as minhas despesas forem maiores ou iguais que o meu salário, aí eu finalizei aqui o meu teste lógico. Aqui no meu exemplo, aqui embaixo, ó, ele está dizendo que eu preciso finalizar o teste lógico colocando ponto e vírgula. Prontinho. E em seguida, eu vou colocar os se's, tá? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar o meu se. Como eu vou usar um texto, eu vou ter que abrir aspas aqui, tá? Então, ó, se as minhas despesas forem maiores ou iguais que o meu salário, ou seja, se eu gastei mais do que eu ganho, o mês estará negativo. Certo? Nesse caso aqui, a gente vai precisar alterar aqui, tá? Então, o meu sim verdadeiro, né? O meu se verdadeiro, no caso aqui, é o negativo. E o meu se falso é o positivo, tá? Beleza? Deixa eu só cancelar aqui. Vou inverter aqui essas condições. Vamos lá mais uma vez. Igual, se as minhas despesas forem maiores ou iguais que o meu salário, o mês será negativo. Fecha aspas. Mas, se as minhas despesas nem forem maiores, nem forem iguais ao meu salário, ou seja, se minhas despesas forem menores que o meu salário, aí entra a segunda condição. Aí eu vou colocar mais uma vez um ponto e vírgula, porque ele está orientando aqui, ó. E agora eu vou colocar o meu segundo critério, minha segunda condição, certo? E aí eu vou dizer que o mês será positivo. Fecha aspas e fecha parêntese. Por que eu coloquei aspas aqui, pessoal? Quando você está trabalhando com uma resposta que é texto, certo? Você coloca aspas para você dizer ao Excel que você quer que essa palavra aqui ela apareça como resposta, tá? Isso você faz quando a sua resposta é um texto. Belezinha? Pronto, então a minha fórmula aqui já está pronta, certo? Então vou dar um Enter, ó, e ele vai dizer que o meu mês foi positivo. Por quê? Porque as minhas despesas foram menores que o meu salário. Mas se as minhas despesas, vamos lá, ó, 2.100, forem maiores que o meu salário, aí ele vai dizer que o mês foi negativo. Belezinha? Então, fica aí, ó. Essas condições aqui, esses critérios, eles poderiam mudar de posição, professor? Sim, poderiam mudar de posição se o seu teste lógico também fosse diferente. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu alterar mais uma vez. Se o meu salário for maior ou igual, pronto. Então, se o meu salário for maior ou igual que a minha despesa, se o meu salário for maior ou igual que a minha despesa, o mês vai ser positivo, tá? Então, o se sim sempre vai fazer referência a esse teste lógico aqui na possibilidade de concordância do teste. Então, se realmente B3 for maior ou igual que B4, aparece a primeira condição. Se não, aparece a segunda condição. Prontinho, vou dar um Enter aqui, ó. O teste continua funcionando. Então, a minha situação está no negativo, porque a minha despesa está maior do que o meu salário. Então, se a minha despesa for menor que o meu salário, o mês fica positivo. Belezinha, galera? Então, aí, tá certo? A função se, explicadinha para vocês, tá? Dá pra gente se aprofundar mais, professor, na função se? Dá sim. Tá? Dá pra gente colocar, por exemplo, várias outras condições. E aí, para não ficar tão complexo para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o se com mais condições para o próximo vídeo, certo? Então, se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas, certo? E espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu!